bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha, a aula de hoje nós vamos falar sobre os casos de semelhança de triângulos. Ô, professor, caso de semelhança, aqui na lousa está casos de congruência. Pois é. O ano passado nós trabalhamos congruência, figuras, triângulos iguais, olha, triângulos iguais, onde as medidas correspondentes dos lados e as medidas correspondentes dos ângulos eram iguais. Aí é o que a gente fazia o ano passado. A gente estabelecia os seis elementos congruentes, né? Ou seja, o ângulo A era igual ao ângulo B, o ângulo B igual ao ângulo E, o ângulo C igual ao ângulo F e aqui fazia o mesmo processo com os lados, estabelecendo essa razão, essa congruência entre os triângulos. Dessa vez a gente vai mudar. Em vez de casos de congruência, serão casos de semelhança, olha. Semelhança. E os casos de semelhança, eu vou ter também os três elementos referente aos ângulos igualzinhos, sem mudar nada. Então aqui está a chave para o desenvolvimento dessas atividades. E daqui eu venho para cá, olha. Então o triângulo ABC, ó, ABC, olha a sequência. É semelhante, é só tirar o igualzinho que ele fica semelhante, olha lá, ó. Vendo? Ele deixou de ser igual, agora ele é semelhante. É semelhante ao triângulo DEF. DEF. E essa relação aqui, olha, eu deixo de existir e passo a montar um teorema de Tales, olha, ou chamado teorema fundamental da semelhança, onde AB está para DE, olha lá, ó. AB está para DE, assim como DC está para EF, BC está para EF, assim como AC está para DF. AC está para DF. Ok? Para isso, então, ó, para isso, eu tenho os casos de semelhança. Hoje nós vamos estudar um caso de semelhança chamado AA. É o caso de semelhança ângulo-ângulo. Lembra, o ano passado nós vimos casos de congruência. Eram 4 os casos de congruência. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto. Lembram? Esses 4 casos de congruência. Hoje, nós vamos começar a estudar só esse caso aqui de semelhança, o ângulo-ângulo. Na próxima aula, a gente estuda os outros casos. Vamos lá, pessoal, para o nosso caso de semelhança. Então, olha, o caso ângulo-ângulo, tá? Na figura a seguir, em que as retas R, S e T são paralelas, vamos analisar os triângulos ABC e ADE. Compare os ângulos internos dos triângulos identificados, identificando todos os pares que possuem medidas iguais. Justifique sua resposta. Então, olha, esse ângulo e esse ângulo possuem medidas iguais. Então, o ângulo D corresponde ao ângulo B. Possuem medidas iguais. O ângulo E e o ângulo C também. O ângulo E e o ângulo C também possuem medidas iguais, ok? E o ângulo A pertence aos dois triângulos, olha lá. O ângulo A pertence tanto a um triângulo quanto ao outro, tá certo? Então também possui medidas iguais. Tudo bem? Por que o D e o B possuem medidas iguais? Porque eles são correspondentes em retas paralelas cortadas por uma transversal, o mesmo caso de E e C, tá certo? B. Usando o teorema de Tales, escreva uma proporção relacionando as medidas AD, AB, AE e AC dos lados dos triângulos ADE e ABC. Então, olha, AD, vou fazer aqui, tá, pessoal? AD está para
AB, assim como D, no caso é AE, né? Assim como AE está para AC. Respondendo a C, as relações estabelecidas nos itens 1A e 1B são suficientes para mostrar que os triângulos ADE e ABC são semelhantes? Não. Por que não? Porque para ser triângulos semelhantes, as medidas dos ângulos correspondentes devem ser iguais e as medidas dos lados correspondentes devem ter a mesma razão de proporção. No caso aqui, nós não conseguimos estabelecer essa mesma razão de proporção, tá certo? 2. Na figura a seguir, os triângulos ADE e ABC foram novamente representados, acrescentando-se à figura novos elementos e deixando de representar outros. As retas U, V e W são paralelas entre si. O que se pode afirmar sobre o quadrilátero CEDF? CEDF, dá para a gente perceber que é um paralelogramo, né? O quadrilátero CEDF é um paralelogramo. E sobre as medidas dos lados DE e EF? Se é um paralelogramo, DE e FC, melhor dizendo, são iguais, né? Então, DE é igual a FC. B. Aplicando o teorema de Thales à figura, escreva uma proporção relacionando as medidas AD, AB, FC e BC. Então, eu tenho que, olha, AD está para AB, AD está para AB, assim como FC, que é o mesmo que DE, está para BC. Ok? Na atividade 3, faça um resumo completando a frase a seguir com a conclusão a que você chegou após responder aos itens 1 e 2. Então, vamos lá. Na figura ao lado, os lados DE e BC são paralelos. DE e BC são paralelos, ok? Então, os triângulos ADE e o triângulo ABC são semelhantes. Então, quando eu tenho duas retas paralelas, eu já posso dizer que os dois triângulos aqui são semelhantes. Bacana, né? Essa daqui, pessoal, define o teorema esse, né? É um teorema chamado teorema fundamental da semelhança. Então vamos lá. Para a gente definir essa semelhança, toda atividade que a gente for fazer, a gente vai seguir 3 passos. Então, olha lá, o primeiro passo que a gente for definir, aqui os triângulos estão na mesma posição, tá até fácil. Principalmente quando os triângulos não estiverem na mesma posição. A gente vai definir os ângulos correspondentes. Então, por exemplo, olha, eu vou colocar triângulo maior e o triângulo menor. Poderia ser o contrário, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu vou ter que fazer em cada uma das atividades. Do triângulo maior, ó,
o vértice A, o ângulo A, corresponde ao ângulo A do triângulo menor, tá certo? Por quê? Porque ele é comum aos dois triângulos. O ângulo B do triângulo maior corresponde ao ângulo D, olha, do triângulo menor. E o ângulo C do triângulo maior corresponde ao ângulo E do triângulo menor, certo? Olha lá, ó. Fiz a relação de correspondência dos ângulos. Vou para o segundo passo. No segundo passo, eu vou ter que representar a semelhança de triângulos. Então, a semelhança dos triângulos. Na semelhança dos triângulos, eu vou colocar aqui o triângulo ABC, olha lá, é só seguir a sequência, ó. ABC é semelhante ao triângulo ADE. Certo, pessoal? Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Aqui eu já posso ir para o terceiro passo. Vamos colocar o terceiro passo aqui, ó. O terceiro passo é montar o teorema de Tales. Teorema de Tales, nós vamos colocar que AB está para AD, assim como BC está para DE, assim como AC está para AE. Olha lá, feito o teorema de Tales, aí daqui em diante é só substituir pelos valores apresentados pelas situações problemas que a gente encontra as medidas que a gente desejar. Bacana? Na atividade 4, considere os triângulos ABC e FDE desenhados a seguir. Eles possuem dois pares de ângulos com medidas iguais, certo? Que é o ângulo alfa, olha lá, e o ângulo beta. Muito bem. Sobre o triângulo ABC, desenhado acima, você vai construir outro triângulo, que será nomeado AD'E'. Para isso, marque sobre o lado AB um ponto D', de modo que AD' é igual a FD. Ó. FD, eu vou passar para cá. Use seu compasso para transportar a medida FD. Partindo de D', trace um segmento que intersecte o lado AC no ponto E', de modo que o ângulo AD'E' tenha a mesma medida beta do triângulo D. Do ângulo D, desculpe. Use o transferidor ou compasso para transportar a medida do ângulo D. Então, vamos fazer isso. Então, nós vamos pegar a medida FD, olha lá, ó. F até D. Olha lá. E aí, a gente vai transportar essa medida para cá, olha. Estou transportando. Colocou. Pronto. Neste ponto aqui, eu vou ter o nosso D'. Aqui é o D', muito bem. Agora, nós vamos pegar o transferidor e nós vamos traçar aqui, olha, a partindo deste ponto, então este ponto é o nosso vértice, uma linha que vai passar para cá, olha, que vai vir aqui. Então, vai ser mais ou menos aqui, certo? Então, vamos lá. Centro do transferidor sobre o vértice do ângulo. Opa, esqueci de ver qual é o ângulo beta, né? Primeiro vamos medir o ângulo beta, ó. O ângulo beta. Então, como que eu vou saber que ângulo que é esse? Opa, eu acho que eu vou ter que fazer o prolongamento dessa reta aqui. Deixa eu fazer de assim, que eu acho que vai dar mais certo. Porque senão não vai dar para medir. Pronto, feito o prolongamento. O ângulo beta. Vamos ver aqui. O meu está dando 63 graus. Ângulo beta igual a 63 graus. Então, vou transportar, ó, 63 graus aqui. 63 vai dar aqui. Vou usar a própria régua aqui acerto os pontos.
Pronto, tracei. Simplesmente o que eu fiz? Eu peguei esse triângulo e transportei ele para cá, tá certo? Agora, B, observe que os triângulos AD', E', e FDE são congruentes. Então, esses dois triângulos pequenos são iguais. Qual é o caso que garante essa congruência? Bom, nós colocamos a medida deste lado aqui, que é igual à medida deste lado. Eu peguei este ângulo e trouxe ele para cá. Portanto, beta foi trazido para cá. Então, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Certo? Ângulo, lado, ângulo. Ainda na atividade 4, item C da página 312, os lados D', E' e BC são paralelos? Sim, né? Por quê? Possuem ângulos iguais. Tudo bem? D. A partir da propriedade descrita no item 3, o que se pode afirmar sobre os triângulos ABC e AD', E', que eles são semelhantes. E o que se pode concluir sobre os triângulos ABC e FDE também são semelhantes. Eles são semelhantes porque o triângulo AD', E' é congruente, é igual ao triângulo FDE. Certo, pessoal? F. A conclusão obtida no item 4e é conhecida como caso de semelhança ângulo-ângulo. Descreva esse caso no espaço abaixo. Então, nós vamos colocar assim, ó, que quando dois triângulos possuírem dois ângulos correspondentes, com medidas iguais, os triângulos, né, serão semelhantes. Esse é o nosso primeiro caso de semelhança, é o caso ângulo-ângulo. Então, toda atividade, nós vamos realizar agora as atividades de 1 até 6. Nessas atividades de 1 até 6, nesses exercícios, né? Primeiro passo, a gente vai identificar o ângulo-ângulo. Segundo, a gente vai ter que fazer o passo a passo, estabelecer a correspondência entre os ângulos correspondentes, descrever os triângulos semelhantes e o terceiro passo, montar o teorema de Tales, tá certo? Ou o teorema fundamental da semelhança. Tá? É a mesma coisa, teorema de Tales e teorema fundamental da semelhança nesse caso aqui. Tá bom, pessoal? Vamos para os exercícios? Vamos começar os exercícios. Tentem vocês fazerem. Não dando conta, dê continuidade ao vídeo, hein? Então vamos lá. 1. No triângulo rei, os segmentos DO e RE são paralelos. Se esses dois segmentos são paralelos, já define para mim que os dois triângulos são semelhantes, tá bom? Considerando as medidas indicadas na figura, calcule os valores de x e y. Então vamos fazer primeiro aqueles 3 passos iniciais. Primeiro, estabelecer a correspondência entre os ângulos. Então, olha, vou começar com um triângulo maior, tá? Ó, vou fazer aqui, ó, maior. E aí depois eu coloco menor, tá bom?
Então, o maior, esse ângulo I pertence aos dois, portanto, o I corresponde a I. O I do maior corresponde ao I do menor. O ângulo, vou colocar o O. O ângulo O do maior corresponde ao ângulo E do... Desculpe, eu estou colocando o maior antes, né? Então, ó, o ângulo E do maior corresponde ao ângulo O do menor. Né? Olha lá, ó. E do maior, O do menor. R maior, D menor. R, D. Eu já posso ir para o segundo passo. Segundo passo, estabelecer a correspondência entre o triângulo IER, ou se preferirem, olha, vamos fazer aqui, ó, o triângulo rei. Olha lá, rei, ó, tô indo de baixo para cima, REI, é semelhante ao triângulo DOI, DOI. Legal? Então vamos lá. Terceiro passo, montar o teorema de Tales. Olha lá, ó. RE está para DO, assim como EI está para OI, assim como RI está para DI. Certo, pessoal? Feito isso, agora é só começar a montar. Então vamos lá. Medida RE. RE é X. Medida DO. DO é 7. Medida EI. EI é 8 mais 2. Medida OI. OI está aqui. É 8. Medida RI. RI é 9 mais Y. E a medida DI. DI é 9. Pronto. Está feito. Agora, vamos começar a encontrar os valores. Para eu encontrar o valor de x, eu vou usar esta medida, esta relação com esta. Tá certo? Então, x está para 7, assim como 8 mais 2 está para 8. Eu não usei essa porque senão eu vou ficar com duas incógnitas diferentes, tá? Então, vamos lá. Multiplicação em cruz, começo sempre pela incógnita, 8x, que é igual a 8 mais 2, que é 10, vezes 70, certo? X, portanto, vai ser 70 dividido por 8. X é igual a 8,75. Bacana, encontrei o valor de x. Agora vamos para y. Y eu vou usar essa relação com essa. Então vai ficar, ó, 10 está para 8, assim como 9 mais y está para 9. Vamos lá, multiplicação em cruz. Sempre começa onde está a incógnita. Ó. 8 vezes 9 mais y, que é igual a 10 vezes 9, 90. Distributiva, 72 mais 8y é igual a 90. 8y, então, é igual a 90 menos 72, 18. Y é igual a 18 dividido por 8. 18 dividido por 8 é 2,25. Pronto, encontramos o valor de x e o valor de y. 2. Para determinar a altura de um poste, uma pessoa fixou uma barra de 1 metro de comprimento no chão, deixando-a numa posição perfeitamente vertical. Em certo instante, ela mediu os comprimentos das sombras do poste e da barra, projetadas no chão plano, obtendo respectivamente 5,10 metros e 60 centímetros. Aqui a gente já tem um probleminha, olha. Aqui a unidade medida é metros e aqui a unidade medida é centímetros. Vamos trabalhar apenas com metro? 5,1 metros e 60 centímetros é o mesmo que 0,6 metros. Pronto, tudo em metros. Nessas condições, determine a altura do poste. É isso que eu quero saber, a altura do poste. Bom, pessoal, se a gente observar no desenho, a gente pode perceber que os raios de sol aqui, olha, são paralelos entre si.
tá certo? São paralelos. Por que os raios... Mas, professor, os raios solares não são divergentes? Eu vi lá em física. Pois é, mas como a distância do Sol até a Terra é muito alta, muito grande, então nós enxergamos aqui na Terra os raios paralelos, tá? A gente sempre vai estudar como sendo paralelos na incidência pequenininha que a gente tem aqui na Terra, tá bom? Então vamos lá, eu vou desenhar aqui os dois, vou fazer a representação dos dois triângulos. Então aqui é o poste, ó, esse é o poste, que eu quero saber a altura, eu vou chamar de x, e aqui é a sombra do poste, 5,1, ok? E aqui é a estaca, representaçãozinha da estaca, aqui tem 1 metro, e aqui vai ter 0,6 a sombra, tudo bem? Ó, se a sombra da estaca é menor do que a altura da estaca, a sombra do poste tem que ser menor do que a medida do poste. Então, a medida do poste eu já sei que é maior do que 5,1, certo? Quem me garante que esses dois triângulos são semelhantes? Eu preciso encontrar pelo menos dois ângulos. Uma, está escrito aqui que a posição tanto do poste quanto tanto da barra, eles são perfeitamente verticais, olha. Então aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Se os raios solares são paralelos, significa que este ângulo é igual a este. Já pronto. Até aqui já me definiu que temos aqui figuras semelhantes, ok? Triângulos semelhantes. Muito bem. Então, não preciso, eu posso pular aquele primeiro passo e estabelecer correspondência, porque a posição dos dois triângulos é exatamente a mesma. Isso facilita muito a nossa vida. A gente já pode ir direto para o teorema de Tales. Olha, x está para 1, olha lá, olha, x está para 1, assim como 5,1 está para 0,6. Tá certo? Direto para o teorema. Agora é só resolver. X vezes 0,6, vamos fazer aqui do ladinho, 0,6x. 5,1 vezes 1, 5,1. X, portanto, é igual a 5,1 dividido por 0,6. X será igual a 8,5. Portanto, a resposta, a altura do poste é de 8,5 metros. Exercício 3. A figura abaixo, construída em uma malha quadriculada, é formada por um retângulo dividido em dois triângulos retângulos. Em cada triângulo foi desenhado um quadrado que tem um dos vértices sobre a diagonal do retângulo. Usando os lados dos quadradinhos da malha como unidade de medida de comprimento, determine a medida do lado dos dois quadrados. Então, o que está pedindo é o lado dos quadrados, olha, que mede x. Eu vou pegar aqui, olha, só o triângulo de baixo aqui dessa diagonal, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que a medida daqui até aqui, do triângulo, desse lado desse triângulo, é de 4 quadradinhos. Daqui até aqui, de 6 quadradinhos, certo? Portanto, a medida desse pedacinho vai ser os 4 quadradinhos menos a medida aqui do lado do quadrado, que é x. Da mesma forma que essa medida aqui vai ser o 6 menos o lado do quadrado aqui, que é x. Pronto, eu tenho agora como estabelecer a relação entre 3 triângulos. O triângulo pequeno, que é 4 menos x, e aqui mede x. O triângulo médio, que aqui é x, aqui é 6 menos x. E o triângulo maior, que aqui é 4 e aqui é 6. Certo? Eu vou pegar para montar o teorema, porque eu não vou fazer o primeiro passo lá, que é a correspondência de ângulos, e nem o segundo passo. Porque os triângulos já estão todos na mesma posição. Quando eles estão na mesma posição, não tem necessidade do primeiro e segundo passo. Já vou para o teorema de Tales, ou teorema fundamental da semelhança. Para isso eu vou usar este triângulo aqui
e esse daqui. Eu poderia usar esse e esse. Só não dá para usar esses dois aqui, olha. Por quê? Porque a gente não vai ter saída, a gente vai ficar meio perdido aqui, tá? A gente não vai encontrar resultado nenhum. Então vamos lá, este e este. Então vamos fazer assim, olha, 4 menos x está para 4, assim como x está para 6. Então vamos lá. Vou começar, deixa eu ver, eu vou começar por aqui, olha. 6 vezes 4 menos x, que é igual a 4 vezes x. Fazendo a distributiva, 24 menos 6x, que é igual a 4x. Então vai ficar menos 6x menos 4x, que é igual a menos 24. Ok? Já vou resolver e multiplicar tudo por um negativo para tirar esses sinais negativos. Então, 10x é igual a 24. Portanto, x é igual a 2,4. Pronto. Se x é a medida do lado do quadrado, então a resposta é o lado do quadrado é igual a 2,4 unidades. Atividade 4. As medidas dos lados de um triângulo são EF igual a 6 centímetros, FG igual a 9 centímetros, EG 8 centímetros. Sendo M o ponto do lado FG, aqui olha, e N, ponto do lado EG, está aqui, uma pessoa traçou o segmento MN, de modo que a medida do ângulo N é igual à medida do ângulo F, tá certo? Foi chamado de alfa. Sabendo que MN é 4,5 centímetros, calcule a distância do vértice G até o ponto G. Então, aqui está pedindo a medida GM, que eu vou chamar de X, e aqui está pedindo a medida GN, que eu vou chamar de Y. Esses dois triângulos que a gente consegue enxergar aqui, eles são semelhantes? Para ser semelhantes, eu vou ver se eles atendem ao caso de semelhança ângulo-ângulo. Esse ângulo é igual a este ângulo, tá? E aqui, olha, o ângulo G que pertence aos dois triângulos. Então, eu tenho o caso de semelhança ângulo-ângulo, tá certo? Como os triângulos estão em posições diferentes, porque esta linha não é paralela a esta, eu vou ter que fazer os 3 passos. Correspondência dos ângulos. Então, o ângulo F corresponde ao ângulo N. Ó, então, eu estou fazendo triângulo maior, triângulo menor, hein? O ângulo G, o ângulo G do triângulo maior corresponde ao ângulo G do triângulo menor, e o ângulo E do triângulo maior, então, vai corresponder ao ângulo M do triângulo menor. Pronto. Eu já posso dizer, segundo passo, né, que o triângulo FGE é semelhante ao triângulo NGM. Com isso, a gente já pode construir o teorema de Tales. Olha, FG está para NG, assim como GE está para GM, assim como FE está para NM. Ok? Agora eu começo a resolução. Para fazer a resolução, eu vou substituir esses segmentos por suas medidas. FG 9, olha lá, FG 9, NG eu não sei, eu chamei de Y. GE está aqui, 8. GM eu chamei de X. Opa! Vamos lá, chamei de X. FE está aqui, 6. NM 4,5 está aqui, ó, 4,5. Vamos começar encontrando GM. GM é o X, certo? Então, eu vou utilizar esta relação com esta daqui, porque aqui, olha, aqui eu tenho a nossa razão
de semelhança. Então é sempre ela que eu vou usar, hein? Porque eu tenho o numerador e o denominador conhecido, tá certo? Então vamos lá. Então, 8 está para x, assim como 6 está para 4,5. 6x, então, é igual a 8 vezes 4,5. Então, 6x é igual a... Deixa eu ver aqui. 4,5 com 4,5, 9. 9 com 9, 18, 36. Então, x é igual a 36. Portanto, G... 36? Não, 36 dividido por 6, que é igual a 6. 6. Então, GM é igual a 6 centímetros. Muito bem, já encontrei o GM. Vamos para o GN, que é o valor de Y. Então, eu vou usar quem? 9 sobre Y. 9 está para Y, assim como 6 está para 4,5. Então, vamos lá, desenvolvendo. 6Y, que é igual a 9 vezes 4,5. 6y, então, é igual a 9 vezes 4,5, vai ser 40,5. Y, portanto, é igual a 40,5 dividido por 6, vai ser 6,75. Portanto, GN é igual a 6,75 centímetros. Ok, turminha? Atividade 5. Um barco cuja localização está representada na figura pelo ponto A foi avistado por uma pessoa que estava na praia. Para estimar a distância do barco até o litoral, a pessoa usou o procedimento descrito a seguir. Então, o que ela fez? Ela colocou essas 3 estacas colineares e essas 2 estacas estão colineares com o barco. Essa linha imaginária forma com esta linha entre a estaca BC um ângulo de 90 graus. E esta linha CD forma com a linha ED um ângulo também de 90 graus. Ou seja, nós temos aqui 2 triângulos semelhantes. Em seguida, a pessoa determinou as seguintes medidas entre as estacas. BC tem 300 metros, CD 15 metros, DE 60. Qual é a distância do barco até a areia? Essa é a pergunta A, certo? Que é essa daqui, X. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é a gente identificar os ângulos correspondentes. Então, vamos lá? Eu sei que o ângulo A corresponde ao ângulo E. Por quê? Porque se B é 90 graus e D é 90 graus, esses são correspondentes. O ângulo C é correspondente ao ângulo C, porque é oposto pelo vértice aqui, ok? Então, ó, aí sobrou A correspondente a E. Então, B é correspondente a D e e o C é correspondente ao próprio ângulo C. Aí a gente já consegue construir a seguinte relação, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC. Então, se eu consigo construir isso, já consigo construir também o teorema de Tales, que diz que AB, ou teorema fundamental do triângulo, né? Da semelhança. Teorema fundamental da semelhança. Então, ó, AB está para ED, assim como BC está para DE, assim como AC está para E. Opa, houve um erro aqui, ó. EC, ó. Faltou. Aqui é C. EC. Muito bem. AB mede X. ED mede 60. BC mede 300 e CD mede 15.
Pronto, a gente já consegue achar o valor de x aqui, olha. Então vai ficar 15x, que é igual a 60 vezes 300. 15x é igual a 6 vezes 3, 18. 3 zeros. Certo? X, portanto, vai ser igual a 18.000 dividido por 15. X é igual a 1.200 metros. Então, a resposta da A é 1.200 metros. Na B, está pedindo a distância de A até C. Vou chamar de Y. Então, olha, se eu tentar descobrir aqui, ó, pelo teorema fundamental, eu tenho que AC é igual a Y e CE não tenho. CE não tenho. Então, eu tenho um ponto de interrogação. Aí não dá para desenvolver por multiplicação em cruz. Ah, professor, mas dá para achar aqui por Pitágoras, dá para achar EC. Ah, se eu for fazer Pitágoras, então eu já faço aqui, olha, que eu acho o valor de Y, certo? Porque eu já tenho o valor de X, que é 1.200. Então, basta fazer Pitágoras aqui, a gente já acha o valor de Y. Então, vamos lá. Y ao quadrado. Lá na B está falando para usar a calculadora, hein? Vamos ver se vai precisar. Que é igual a 300 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, com 4 zeros. Mais 12 vezes 12, 144, com 4 zeros. Y ao quadrado, até agora não precisou de calculadora, hein? 90.000 com 1.440.000, 1.530.000. Certo, pessoal? Y, portanto, é igual a raiz quadrada de 1.530.000. Ah, então é aqui que a gente precisa usar a calculadora. Então, utilizando a calculadora, eu vou encontrar a resposta, que é a raiz quadrada de 1.530.000, que é aproximadamente 1.237 metros. Esqueci de colocar a unidade de medida aqui, hein, pessoal? Por fim, a atividade 6. Márcia está acompanhando a participação de seu filho Arthur em uma corrida de bicicletas que está acontecendo ao longo de uma avenida retilínea. Do local onde está, representado na figura pelo ponto M, então aqui está a Márcia, né? A mamãe, olha, vamos desenhar a mamãezinha aqui, olha. Ah lá, pronto, bonitinha. Do local, então, onde está, ela tirou uma foto dos 3 primeiros colocados, quando eles passavam, respectivamente, pelos pontos A, B e C, indicados no esquema a seguir. Então, A é o primeiro colocado, certo? É só observar a figurinha também, né? B é o segundo, C é o terceiro colocado. Entre A e C, nós podemos já perceber que existe uma diferença de 90 metros, ok? 90 metros. Então, o terceiro colocado está distante do primeiro, 90 metros. No instante da foto, Arthur, o primeiro colocado, estava 40 metros à frente do segundo, que tinha uma vantagem de 50 metros sobre o terceiro colocado. Sabendo que os ângulos MCA, que é este ângulo aqui, olha. Vamos chamar ele de alfa. E o ângulo AMB, vamos chamar aqui também de alfa. Tem a mesma medida, determine a distância que Márcia estava de seu filho Arthur no momento da foto. Bom, primeiro ponto, estabelecer o caso de semelhança ângulo-ângulo, certo? Se vocês observarem, este ângulo aqui, olha, pertence tanto ao triângulo ACM quanto ao triângulo AMB, tá certo? Vamos chamá-lo de beta aqui, olha, só para a gente poder definir. Então, eu tenho 2 triângulos semelhantes. Ao todo, eu tenho 3 triângulos aqui, né? Olha, eu tenho esse grande, eu tenho esse daqui e tenho esse daqui, certo? Visualmente, observando,
Eu sei que é uma representação, o desenho, né? Mas visualmente, olha, eu tenho um triângulo acutângulo aqui. O grande também é um triângulo acutângulo. Lembra? Triângulo acutângulo que possui os três ângulos menores que 90 graus. E aqui eu tenho o triângulo obtuso, olha. Tá certo? De qualquer forma, esse triângulo MBC, eu só tenho a medida deste ângulo. Eu não tenho a medida dos outros dois ângulos. Por isso que eu vou descartar esse triângulo MBC, tá? Então eu vou ter, olha, o triângulo maior. Ou melhor, já vamos estabelecer as relações, né, entre os vértices. Vamos colocar triângulo maior e o menor. Aí a gente já vai direto, ó. Triângulo maior, vértice A do triângulo maior corresponde ao vértice A do triângulo menor. Certo, pessoal? Beleza, né? O triângulo, o vértice C do triângulo maior corresponde ao vértice M do triângulo menor, certo? O vértice, sobrou o vértice do triângulo maior, sobrou o vértice M do triângulo maior, corresponde ao vértice B do triângulo menor. Muito bem, certo? Então vamos lá. Temos aqui dois triângulos, o ACM, que é semelhante ao triângulo AMB. Vamos ver, ó. ACM é semelhante a AMB nesta sequência, construindo o teorema de Tales, ou teorema fundamental da semelhança. Então, nós vamos ter que AC está para AM, olha lá, ó. AC está para AM, assim como CM está para MB. CM está para MB. Assim como AM está para AB. Vamos lá. AC eu tenho AC 90 metros. AC 90 metros. Olha lá, substituindo. AM eu tenho? Não, AM é o que está sendo pedido, né? Está pedindo a distância da mãe de Arthur até o Arthur aqui. Vou chamar de X para facilitar a nossa vida. Que é igual a CM. CM eu tenho? Não, não tenho. Continua chamando de CM, que eu não quero saber essa medida. MB eu tenho? MB eu também não tenho. Continua sendo MB, também não quero saber essa medida. AM. AM acabamos de ver que é X, que é a minha distância de Arthur até a mãe. E aqui eu tenho AB, é isso? AB? AB, tá certo. AB. AB 40 metros. Muito bem. Pronto, substituído. Perceba que como eu não quero saber essas medidas, eu posso jogar fora essa relação. Eu vou usar somente essas duas. Então, 90 está para X, assim como X está para 40. X vezes X, X ao quadrado, 9 vezes 4, 36, com os dois zeros, 3.600. X é igual a raiz quadrada de 3.600. X é igual a 60 metros. Portanto, a resposta, a mamãe de Arthur está a 60 metros do nosso amigo Arthur. Ok, pessoal?